começo falando do Vasco. Estreia do Fernando Diniz, deu aquela esperança, né, pro torcedor, claro. Só que o time perdeu de novo. Jogo enjoado contra o Lanús pela Sul-Americana. O Vasco começou com atitude, marcando em cima, mas sem aquela inspiração. O que faltou no primeiro tempo, na minha opinião, foi ter mais agressividade. Tinha hora que a gente já tinha envolvido o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente continuava tocando passe mais lateralizado. A melhor chance foi do Lanús. Marcelino Moreno driblou o Léo Jardim e Luiz Gustavo tirou bem demais. Aí no segundo tempo o Vasco se enrolou de vez. O Lanús foi chegando e aos 8 minutos o Sálvio apareceu livrinho na direita. Marcite ainda furou feio, mas o Carreira não perdoou. A gente toma um gol, o time perde um pouco de confiança e aí as outras coisas começa a vir um histórico recente. E o time acho que deu uma sentida. E se tinha alguma esperança de reação, acabou de vez na expulsão do Hugo Moura. 1-0 Lanús e o Vasco já não tem chances de ficar em primeiro e passar direto para as oitavas. Vai precisar ganhar do Melgar em São Januário para não ser eliminado. Se passar, disputa a vaga nas oitavas da Sula num mata-mata contra um terceiro colocado de um grupo da Libertadores. A gente precisa resgatar a confiança, ter coragem para enfrentar esse momento e fazer que o time jogue bem, que ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco, ela de fato faz muita diferença. Finalmente, São Januário, né? Sábado é no Caldeirão contra o Fortaleza, abrindo aí uma série de 5 jogos do Vasco no Rio, 4 em São Januário, e tem um clássico com o Fluminense no Maracanã nessa parada também. Até porque essa expedição aí do navegador Vasco da Gama foi dureza, né? Começou em Uberlândia, derrota para o Cruzeiro, demissão do Carille, aí o Felipe Maestro assumiu como interino, o Vasco empatou com o Operário no Paraná, depois perdeu para o Palmeiras em Brasília, levou uma goleada do Puerto Cabello na Venezuela, tomou virada do Vitória em Salvador com um a mais desde o primeiro tempo e ontem, com o Diniz, essa derrota aí para o Lanús na Argentina. Caramba, que fase! Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Para o nosso Café Vascaíno é muito bom começar o dia olhando no seu olho, batendo papo e dividindo a nossa paixão. Então chega deixando o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante para que o YouTube entregue para outros vascaínos o nosso conteúdo. Se inscreve no canal. Ontem batemos 217.500 amigos. Tenho certeza que vamos crescer muito. Queria fechar esse mês com 220 mil, porque aqui vai ser a maior comunidade para falar de Vasco. Temos muita relevância e somos ouvidos por muitos, dentro e fora do Vasco. Então participe, aqui é a sua casa. Bom, vamos falar da estreia do Diniz, da derrota ontem, das contas na Sul-Americana, foco no brasileiro, Fortaleza é o adversário, Fortaleza que empatou ontem com o Bucaramanga. Enfim, vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora, porque a delegação já está no Rio de Janeiro para chegar nessa quarta-feira para poder começar a trabalhar para o jogo com o Fortaleza. Só que a gente não pode deixar passar o que aconteceu ontem, né? Na estreia do técnico Fernando Diniz. Óbvio que apenas um treinamento era muito pouco. Aliás, peraí, antes de eu continuar falando, deixa eu dar só uma informação, porque ontem aqui no nosso Café Vascaíno, eu falei sobre a presença dos dirigentes lá na Argentina. Citei o Pedrinho, o Carlos Amodeu, o Felipe, e também citei o Alan Belaciano e o Felipe Carregal, né, presidente do Conselho da Assembleia Geral, e o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama. Não sabia, mas estavam lá também o Cristiano Campos, que é um consultor do Vasco, e também o Marcelo Macedo Tangerina, que é o VP de comunicação. E muita gente falando, os caras estão lá bancados pelo Vasco, trem da alegria e tal, começaram a insinuar um monte de coisa. E eu ontem no vídeo falei, olha, entendo que o Pedrinho, o Felipe, o Amodeu devam estar realmente e bancados pelo Vasco, são profissionais do Vasco, né? Não o Pedrinho, mas ele é o presidente, ele tem que ser bancado pela instituição, sim, mas não vejo sentido da instituição bancar outros dirigentes amadores. Agora, e fiz essa ressalva, se eles foram por conta própria, pagaram a passagem, pagaram o hotel, pagaram a sua alimentação, qualquer torcedor faria isso. E claro que no momento de reuniões, os poderes estavam reunidos ali, importante fazer isso. E não bateu na trave.
Ontem, durante o dia, o Felipe Carregal entrou em contato comigo para exatamente ratificar essa informação e deixar bem claro que sempre que ele viaja e todos os outros, Tangerino, Cristiano e o próprio Alain, cada um paga do seu próprio bolso. O que é legal, para mostrar ao torcedor a lisura do processo. Então, trazido aqui também esse retorno em relação a esse assunto, porque ontem dominou os grupos do WhatsApp, com algumas postagens que foram feitas por aí, enfim, cada um responda pelo que publica também, né? Bom, vamos voltar a falar então do jogo. Fortaleza é o próximo adversário, mas ontem teve a nossa estreia, a estreia do Diniz na Sul-Americana. O resultado foi ruim, mais uma vez, 9º jogo sem vencer, mas não dava para esperar nada diferente, né, do que foi apresentado nas mãos do Diniz com apenas um treinamento. Na análise feita depois do jogo, ele foi um pouquinho além do que eu vi, do que eu li do jogo. Gostei do primeiro tempo, dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades. Vi um Vasco gostando mais da bola, trabalhando as jogadas, time mais próximo, mais agrupado, não tendo aqueles chutões, aquelas bolas longas o tempo todo, marcando lá em cima o Lanús, que também marcou o Vasco em cima, então foi uma trocação no primeiro tempo, enquanto o Vasco teve fôlego. Teve 2 oportunidades, uma com o Coutinho e com o Tietê, parecidas, aquela batida de arco, né? Tirando o goleiro, as bolas passaram por cima do gol. O Lanús teve uma grande chance com o Marcelino, que o Luiz Gustavo, que para mim fez boa partida, salvou. E no primeiro tempo, eu vi um Vasco mais interessante do que a gente estava vendo ultimamente. Então, assim, só que veio o segundo tempo. E aí tem um negócio chamado parte física. O trabalho horroroso deixado pelo Fábio Carille está aí evidente. O time afoga. Segundo tempo, não tem a menor situação de jogo. Não consegue entregar. Algumas peças não estão tecnicamente bem, não estão. Paulinho, Adson, Coutinho, João Vitor, Piton, Ryan. E são peças que podem render muito mais. Mas que fisicamente também, algumas delas, não conseguem, então nem técnica nem física. Isso atrapalha o rendimento. Ontem, mais uma vez, e o Fernando Diniz deixou muito claro na coletiva dele, ele vai fazer a bola passar mais vezes pelos pés do Coutinho. Ótimo, mas ele tem que ter físico, Diniz, para poder aguentar isso. Algo que a gente não está vendo. Chega nos 15, 20 do segundo tempo, ele afoga, morre, some do jogo. E aí a gente tem que olhar para o banco. Ele olhou para o Alex Teixeira, a quem ele elogiou, inclusive. Acha ele que vai recuperar o Alex Teixeira. Tomara. Agora, dá tempo? Os jogos são em sequência. Vem o meio do ano aí, a parada, a gente vai ter uma pré-temporada de novo. Um período de treinos. Só que até lá, Diniz, são 6 importantes jogos. E das 3 competições. Para o SEG na Copa do Brasil, na outra semana, é Fortaleza agora, sábado. Depois é o Operário. Depois é o Fluminense. Depois é o Melgar. Então você tem aí numa sequência de 4 jogos, 3 competições. E o Vasco precisa saber, vai dar ênfase alguma? Vai dar foco em uma delas? Tem elenco para 3? Eu já digo que não. Hoje, não. A gente precisa entender. Melgar é só a gente vencer, a gente vai para o playoff, né? Pegar o terceiro colocado que vem numa fase de grupos da Libertadores. Ok. É bom continuar na competição sul-americana? Claro que é. Mas a gente tem elenco para isso? Hoje a gente está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Precisa sair. E o adversário é o Fortaleza, que meteu 5-0 no Juventude e demitiu o técnico Fábio Matias do Juventude. E que faz um bom trabalho há muitos anos, o próprio Vojvoda, que já conhece mais o elenco do que o Diniz, que acabou de chegar. E aí, o que fazer? Tem que tentar entender. O Diniz tentou apresentar algumas novidades. A saída do Luiz Gustavo, o recuo do Hugo Moura, a entrada do Paulinho eram tentativas. Mas elas não deram certo, principalmente pela expulsão infantil do Hugo Moura. Mais uma. Bom, agora é olhar para frente.
a Sul-Americana empatar ontem ou vencer, mudava nada. O Vasco continuava vivo na competição, independendo dele. A diferença da vitória ontem era interromper a sequência, que era até então de 8 e agora virou 9 jogos, e poder sair em primeiro. Aí era uma baita vantagem, porque você eliminava 2 datas do teu calendário. Mas se é objetivo seguir na Sul-Americana, amigo, 1-0 no Melgar resolve o problema. O Melgar que é fraquíssimo. A gente vencer 3-1 eles lá, só lembrar. Enfim, sábado tem um jogo com Fortaleza, o Paulo Henrique vai ser titular normalmente, né? Porque ele não jogou com Vitória, só que estava suspenso. Mas vou deixar aqui até uma sugestão para você comentar no vídeo, torcedor. Será que não vale pensar numa dobra com o Puma no lugar do Ryan? A gente não tem esse ponta pelo lado direito, não é o Adson, não é o Lloyd. Era para ser o Adson, né? Mas não tem sido. Por que não pensar o Puma? Tem bom arremate, tem bom cruzamento e não vai ter que marcar tanto quando marca quando é lateral. É para pensar. Um grande abraço, muito obrigado. Com a chegada do técnico Fernando Diniz ao comando do Vasco da Gama, o clube já dá início a uma grande reformulação no elenco cruzmaltino. A derrota para o Lanús, na noite de ontem, pela Copa Sul-Americana, evidenciou carências que o novo comandante não tardou em identificar. Diniz, que assume o desafio de recolocar o Vasco nos trilhos, entregou nas primeiras horas após o jogo uma lista com possíveis reforços ao presidente Pedrinho. As prioridades são claras. Um zagueiro e um meio-campista, posições que o treinador considera fundamentais para implementar sua filosofia de jogo. Nos bastidores de São Januário, 2 nomes ganham força como alvos imediatos. O primeiro é o zagueiro equatoriano Arboleda, atualmente no São Paulo, com quem Diniz já trabalhou e mantém boa relação. O defensor, com poucas oportunidades no clube paulista, agrada por sua força física, qualidade técnica e experiência. O segundo é o meia Renato Augusto, atualmente sem espaço no Fluminense. Diniz conhece bem o jogador dos tempos de Fluminense e vê no veterano a peça ideal para dar qualidade e inteligência ao setor de criação vascaíno, junto com Felipe Coutinho. Ambos os jogadores, apesar da idade, se encaixam no estilo propositivo e técnico, valorizado pelo novo treinador. Até o momento, a diretoria comandada por Pedrinho ainda não iniciou tratativas formais com os clubes ou representantes dos atletas. Internamente, o departamento de futebol avalia outras possibilidades no mercado, buscando encaixar as demandas de Diniz dentro da realidade financeira do clube. A expectativa é de que os próximos dias sejam movimentados em São Januário, com novidades sobre reforços e possíveis saídas no elenco atual. A reformulação começou, e Fernando Diniz parece disposto a deixar sua marca desde o primeiro minuto. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O meia Renato Augusto, e o zagueiro equatoriano, Arboleda. Seriam bons reforços para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do gigante da colina.